asmático, terapeuta holístico, formando em biomedicina. Você pode contatar o Dr. Cleube pelo site terapeutacleuberborges.com.br. Gente, esse homem tem bagagem, hein? Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cleuber, à nossa live, para nos falar como que uma água realmente pode nos hidratar de verdade. Bem-vindo, Dr. Cleuber. Boa noite, Luciana. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão aqui, né, nessa live maravilhosa, todas as segundas-feiras, né, imperdível, né, para que nós possamos ir dormir, digamos assim, enriquecidos, né, de informações que vão nos dar uma mudança na nossa saúde e longevidade. Quem quiser chegar aos 120 anos, se programe para toda segunda-feira, às 8 horas, está aqui neste programa sensacional sobre saúde, né? Saúde humana, saúde natural. E é o que nós vamos falar hoje um pouquinho, né, sobre um tema muito bom. E é um tema de muita importância para todos nós, né? Porque vamos falar dos nossos olhos, né? Doenças oculares e qual é a importância da água e da hidratação para a nossa saúde ocular. É um tema muito relevante, né? Porque as doenças oculares, elas são, digamos assim, né, uma causa de morbidade global, né? Tá no planeta inteiro, né? E impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Porque você não tem ideia, né? E é um sofrimento muito grande para quem tem problemas de visão, para quem não consegue enxergar, para quem não consegue ver as cores, né, das árvores, das flores, né, das pessoas, desse mundo maravilhoso, colorido, de diversas cores, que nos faz, às vezes, vibrar com certas paisagens, né, quando a gente se encontra. Então, o olhar é tudo. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre como podemos melhorar e até retardar e até reverter, se for o caso, né, problemas de visão, tá certo? Então, o objetivo aqui é ver como que uma hidratação adequada e o consumo diário de água influencia na nossa saúde ocular. Então, vamos ver como isso se processa de uma forma bem tranquila, tá ok? Maravilha, doutor Cleber. Estamos aqui ansiosos para ver o que o senhor vai explanar aí para nós a esse respeito. Exatamente. Eu também fico maravilhado quando o Orlando manda os temas, né? E a gente tem que, né, trabalhar, né, para passar numa linguagem que todos nós possamos captar a mensagem, né? E fazer as mudanças, porque olha só existe cura, só existe melhora se houver mudança. Não adianta você ficar tomando remédio, fazendo o mesmo monte de coisa e continua fazendo as mesmas coisas. Continua bebendo as mesmas coisas. Continua comendo as mesmas coisas. Sinto muito. Só existe cura se houver mudanças, tá? Então vamos lá. No Brasil, olha só. No Brasil, nós vamos falar aqui de algumas doenças, né, que são mais, digamos, evidentes no nosso país e fora dele, né, que é a catarata, né, o glaucoma, a DMRI, né, que é a degeneração macular relacionada à idade, e também a retinopatia diabética, né, também é um dos pontos. Então, olha só, a catarata é uma das principais causas de cegueira tratável no Brasil. Estima-se que no Brasil são 120 mil novos casos de catarata todos os anos, ou seja, todos os anos, em média, 120 mil pessoas têm problema
com a catarata. Glaucoma. 1 milhão de brasileiros são afetados pelo glaucoma anualmente. Degeneração macular relacionada à idade, né? A partir dos 200, né, dos 50, começa a afetar a saúde visual desse pessoal, né, que passa dos 50. Ainda bem que eu estou bem antes disso, né? Já estou fora dessa estatística. Mas você que tem mais de 50 anos, né, já começa a ser. São 3 milhões de pessoas só no Brasil. E a retinopatia diabética afeta cerca de 5 milhões de brasileiros, que só são diabéticos, porque a grande parte deles não sabe que é tratável, né? Que é uma enfermidade, todas essas que eu falei, relacionada ao estilo de vida. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, é o que você vai se tornar, certo? Então, veja bem, no mundo, a catarata são 65 milhões de pessoas. O glaucoma tem um pouquinho mais, são 76 milhões de pessoas no mundo. A degeneração macular relacionada à idade, 196 milhões de pessoas. A retinopatia diabética, 93 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Se você juntar todo esse pessoal, vai dar exatamente 430 milhões de pessoas no mundo com problema de visão graves. Ou seja, 2 vezes a população do nosso Brasil e mais um pouquinho. Você consegue imaginar isso? 2 vezes a população do nosso país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Multiplica por 2. Todos sofrendo com problemas de visão. Né? Tudo isso simplesmente porque as pessoas não têm um estilo de vida compatível com a natureza do seu corpo. Ou seja, elementos estranhos entrando no corpo e não estão saindo, estão ficando lá. E eles vão se acumulando cada vez mais, causando os problemas que todos nós conhecemos, né? Existe uma passagem que diz assim: os teus olhos são a candeia do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. O que é candeia? Candeia é um equipamento que fornece a energia para que a luz possa aparecer. Tá? Isso nos mostra a importância da saúde ocular, né? Pois ela reflete em todo o nosso corpo. Quando a pessoa está doente dos olhos, não são só os olhos que estão doentes, é o corpo. Então, se você trata só os olhos, não vai. Não vai, porque tem outras ferramentas, outros instrumentos que estão com problemas. Aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês que estão nesta live. São os olhos saudáveis que refletem a boa saúde do corpo? Alternativa B. A boa saúde do corpo é que se reflete nos olhos? É o corpo ou são os olhos? O que é que interfere um no outro? Coloca aí no chat a sua resposta. São os olhos saudáveis que refletem a saúde do corpo? Ou é a boa saúde do corpo que reflete a saúde dos olhos? Alguém já respondeu ali? Muito bem, é isso mesmo. Alternativa... Rapaz, vocês estão sabendo, viu? Isso quer dizer que vocês estão assistindo a live toda segunda-feira. Estão ficando afiados. Parabéns, isso mesmo. Parabéns para todos vocês que estão aqui participando desta live. Já estão todos quase terapeutas. Os olhos saudáveis são como uma fonte de luz. Assim como uma candeia ilumina um ambiente, os olhos saudáveis iluminam a vida de uma pessoa, permitindo uma visão clara do mundo. A sua mente também, né, está com clareza, né? Então, hidratação e nutrição, né, é muito importante para a saúde dos nossos olhos e do nosso corpo. Então, fazer isso corretamente é
uma forma de você garantir a sua longevidade. Não há nenhum outro órgão no corpo humano que se compare à estrutura e à adaptabilidade, né, e que tenham os mecanismos tão complexos como o olho humano. E ainda tem pessoa que diz que é pobre, né? Ah, eu sou pobre, vou me jogar da ponte, que eu não tenho nada. Se tiver um olho funcionando, você já é milionário. Sabe quanto custa um olho para funcionar, para ver colorido, ver a distância, ver de perto? É muitos milhões de dólares por aí, minha gente. Então, quem tem olhos tem tudo, né? Porque está vendo a beleza do mundo, né? O olho, ele revela o estado interior do ser humano, tá certo? Os olhos revelam quando algo não vai bem no organismo, até quando, né, não vai bem também o emocional da pessoa. Você vê tudo na questão do olho, certo? Então vamos lá. Quais são as principais doenças oculares? A síndrome do olho seco. Qual é a causa? Está na cara, né? Desidratação ou uso de água morta, água sem vitalidade. Isso vai dificultar o quê? A produção adequada de lágrimas ou evaporação excessiva, né? Ela também pode provocar esse mal. Qual é a causa? Fiquem atentos a isso. A causa é disfunção do fígado por deficiência de irrigação sanguínea neste órgão, né? E desidratação orgânica como um todo. Então, os sintomas é ardência nos olhos, sensação de areia, visão embaçada. Cuidado com o seu fígado. Ele está conectado com os seus olhos. Prevenção e tratamento, qual é? Hidratação adequada. Manter diariamente o uso de água tratada magneticamente e lavar os olhos com essa água. Catarata, o que é a catarata? É a opacificação do cristalino do olho, né? Ofuscando, né? Até a perda total da visão da pessoa. Ela vai fechando, a pessoa vai, e a pessoa não fica botando colírio, 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 colírio. Onde é que está a causa? Disfunção do fígado, por deficiência de irrigação sanguínea deste órgão e por uma desidratação dos demais órgãos que compõem o nosso sistema orgânico, certo? Então, visão embaçada, dificuldade de enxergar de noite, a tal cegueira noturna, né? Qual é a prevenção para esse mal? Prevenção, tá, gente? Hidratação adequada, manter diariamente o uso de uma água viva, né? Lavar diariamente os seus olhos com essa água para manter a saúde do cristalino. Tem que ser uma água diferenciada, não pode lavar com água morta, né? Glaucoma. E o que é o glaucoma? Pressão intraocular elevada que causa endurecimento do nervo, né? Do nervo do globo ocular, danificando, né, o nervo óptico. Qual é a causa disso? Todo mundo já sabe. Disfunção do fígado por deficiência de irrigação sanguínea do órgão, né? E desidratação do seu complexo orgânico. Tá certo? Qual é o sintoma? Perda de visão periférica, né? E dor no olho, dor ocular. Qual é a prevenção? Hidratação adequada, mantendo diariamente o uso de uma água, de preferência tratada magneticamente, né? Pelo fluxo magnético, lavando diariamente os seus olhos com essa água, vai poder ajudar a manter a pressão intraocular, né, em níveis saudáveis. Então, esse é o problema. O DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Ei, você que tem mais de cinquentinha, cadê os cinquentinhas? Estão aí? Ah, e o que é isso? Deteriorização da mácula, né? Disfunção do fígado como causa
deficiência de irrigação sanguínea deste órgão e dos demais órgãos que compõem o seu sistema, desidratação. Não bebe água, só bebe água quando está com sede, né? E quando bebe é só para molhar o bico, toma só um pouquinho, tá certo? Então, quais são os sintomas dessa degeneração macular? Visão central borrada, só consegue ver pelas beiradas, dificuldade em reconhecer o rosto das pessoas. Quem é você? Espera aí, deixa eu olhar, né? Tem dificuldade, vê só o borrão. Qual é a prevenção? Hidratação adequada ajuda a manter a circulação e a nutrição dos tecidos oculares. Vocês estão vendo o segredo? Poxa, revelando o segredo todinho, ó. Não vamos ter mais ninguém, né, com degeneração macular, com catarata, glaucoma, visão embaçada. Por quê? Porque a água é muito importante para a saúde de todo o nosso corpo. E hoje nós estamos falando dos nossos olhos. Qual a importância da água na hidratação da saúde ocular? Primeiro, nós temos que fazer uma coisa importante. Tem gente que não chora, né? Você já viu que tem gente que não chora? Sabe por que que não chora? Porque não tem mais lágrimas. Você já viu que tem gente chorando? E não sai uma gota de lágrima? Está seco. A fonte secou. E a lágrima é importante. Eu, quando assisto filme, eu choro em frente ali à televisão, chorando, a lágrima. É importante isso, né? É importante. Por que que a lágrima faz? Ela lubrifica. É uma proteção contra a infecção. Ela remove os detritos que estão internos. Então, meu amigo, chore bastante. Mesmo sem vontade, chore. Pega um filme bem triste para você assistir e chore, porque isso é importante. A hidratação, né? E lágrimas, né? Vai ajudar a lubrificar o seu olho. O olho é um órgão que ele está internamente e externamente. É um órgão que está exposto, tá certo? Então, a ingestão de água suficiente garante o quê? A produção adequada de lágrimas. Por isso que eu choro. É água direto, né? Previne o quê? A síndrome do olho seco. Você não vai ver ninguém que participa de todas as lives segunda-feira com olho seco. Por quê? Porque está se hidratando todos os dias. Sabedoria não tem preço. Ok? Vamos lá. Eliminação de toxinas. A detoxificação é feita pela água. A água ajuda na remoção das toxinas de todo o nosso corpo, incluindo os nossos olhos. Maravilha, né? Redução de riscos. Mantém os olhos limpos e reduzindo os riscos de infecção. Eu gosto muito de olhar nos olhos da pessoa. A pessoa fica até meio desconfiada. Esse cara está olhando para o meu olho. É porque eu fico olhando, eu gosto de olhar assim, para ver se o olho está saudável, se está úmido, porque isso revela a saúde da pessoa, né? E como eu sou iridólogo, eu não posso ver um olho bonito, que dá logo vontade de tirar uma foto para guardar nos meus arquivos, entendeu? Então, manutenção da pressão intraocular. O equilíbrio hídrico. A água ajuda a manter a pressão intraocular dentro dos limites normais. E isso previne, gente, os desequilíbrios para eliminar, né, todas as condições favoráveis para glaucoma e todas essas outras enfermidades oculares. Tá certo? Então, a hidratação celular, ela é muito importante para o funcionamento adequado das células oculares, né? Quanto de água tem os olhos? Vocês sabiam? Você sabe quanto de água tem na constituição dos seus olhos? Olha que coisa importante. O globo ocular é composto em grande parte de água. Vamos ver a composição de água nos principais componentes dos nossos olhos, né? O percentual de água em cada um deles. O movítrio, né? Aquele vítreo, né, da parte inicial do olho, né? O movítrio, que preenche a maior parte do interior do olho,
ele é composto aproximadamente, pasmem, 99% de água. O humor aquoso, que é outra parte do nosso olho, aquoso quer dizer semelhante à água. Né? O humor aquoso, que é o fluido que circula na parte frontal do olho, entre a córnea e a lente. Ele é composto, gente, de 98% a 99% de água. Vocês estão entendendo a importância da água? Será que precisa falar mais alguma coisa? A sua córnea é cerca de 78% a 80% de água. A lente do olho tem aproximadamente 65% de água. Se você pegar todas essas partes dos olhos que são formados por água, você vai ter um olho composto por cerca de 85% de água. Então, o meu olho, o seu olho, é composto de 85% de água. Agora eu te pergunto, você está bebendo água? Só bebe quando tem sede? Quando resseca os lábios? É? Tá certo? Então, eu sinto lhe dizer, você é um candidato a glaucomar, a cataratar, né? A ter ressecamento no olho e muitas outras coisas, certo? Então, essa alta porcentagem de água, ela é crucial para manter a transparência e a função dos diferentes tecidos que formam o globo ocular. Qual é o resultado de manter o corpo e o olho bem hidratados? Qual é o resultado? Né? Se você mantém um sistema diário de hidratação, você vai manter o seu nível hidrolítico sempre no nível. Você é daquela pessoa que anda com o carro sempre na reserva, entupindo os bicos do motor, ou você mantém, né, pelo menos meio tanque, para você não ficar no meio da rua empurrando o carro, né? Pois é, se o carro é assim, nosso corpo é a mesma coisa. Isso aqui a gente está usando por um tempo, depois ele volta de onde veio, tá certo? Então, gente, a água ela é essencial para manter a transparência da córnea e do humor vítreo, que é fundamental para uma visão clara, tá certo? A água do humor aquoso, ela transporta nutrientes para as células da córnea e da lente, além de remover os resíduos metabólicos, o lixo, né? A pressão intraocular, tem muita gente que faz exame, né? A água ajuda a manter a pressão intraocular no nível normal, o que é crucial para a funcionalidade do olho. O olho é um equipamento, gente. E esse equipamento, ele tem nervos, né? Ele tem veias, ele tem vasos, ele tem capilares, né? Tem músculos ao redor dele para poder movimentar. Eu só olho por lá porque tem músculo. Eu só olho para cima porque tem músculo. Tá certo? Então, tudo isso tem que ser bem cuidado e de uma forma simples, com a natureza. Tá certo? Então, a água ela facilita a regeneração e se você faz isso diariamente, você vai estar diariamente reparando, né, os seus tecidos oculares. Certo? Aí alguém vai dizer assim, mas eu já bebo 5 litros de água todo dia e mesmo assim ainda continuo com problema de visão. O que é que eu faço? Primeiro, faço uma limpeza dos intestinos, faço um enema, faço um hidrocolo, né? Faço uma limpeza do fígado, né? Uma limpeza hepática, faço uma limpeza do sangue através da sauna ayurvédica, faço detox todas as noites e todo final de semana, coma como um mendigo de noite e no final de semana, tá certo? Tome água viva todos os dias, tratada magneticamente, porque só existe um aparelho que faz um tratamento magnético cientificamente comprovado, que é o silosimol, tá certo? Então, faça isso, mantenha um consumo diário, a quantidade recomendada, né? A média é 2 litros, mas nem todo mundo tem que tomar 2 litros, porque isso é de acordo com o seu peso, né? Depende do seu tamanho, né?
largura, altura, para ver que tamanho é o terreno para poder irrigar com água, tá certo? Senão, se você tem um terreno pequeno e você bota muita água, você vai encharcar e tudo demais, né, causa problema, tá bom? Então, tudo tem que ter equilíbrio, certo? Então, alimentos hidratantes, inclua frutas e vegetais ricos em água, né? Por exemplo, pepino, melancia, a laranja, né? Frutas que têm bastante água. Faça isso, e principalmente nos finais de semana. Êxodo 35:3. A umidificação do ar também é importante, né? Umidificação, lugares secos, tenha umidificador, né? Proteção contra o vento, se está no lugar que venta muito, bote óculos, né? Outra coisa, uma coisa muito importante, você lembra quando você estava com 20 anos, 18, 19, você piscava muito? Hã? 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 Então, o piscar é muito importante, né? Piscar regularmente faz o quê? Distribui a lágrima uniformemente sobre a superfície ocular. Então, gente, pisque bastante, volte a piscar, tá? Mas olha, com responsabilidade, hein? Cuidado. E concluindo, né? Se a hidratação é crucial para a manutenção da saúde ocular, se o seu olho deve manter o nível de 80% de água para a prevenção de todas as diversas doenças oculares, quanto de água viva você toma todos os dias? Né? Vamos beber água, gente. Uma água de qualidade. A água é mais importante do que o alimento. Depois do oxigênio, é a água, tá certo? Então, é isso aí. Eu acho que foi bastante claro, né? Para que nós possamos ter uma saúde ocular, nós precisamos, né, de uma suplementação adequada e principalmente de uma hidratação adequada. Agora é com você, Luciana. Maravilhosa explanação, doutor Cleuber. Nós estamos aqui com mais de 820 pessoas juntando o Zoom e o YouTube, e o pessoal está aqui elogiando. E olha só, a Terezinha Silva Reis disse que depois que ela começou a usar água magnetizada, ela não teve mais as vistas embaçadas. Olha que coisa boa, né? E o senhor falando aí, eu estava lembrando que anualmente eu vou lá, faço meus exames de vista, né, e sempre aumentava um pouquinho. Já vai fazer 3 anos que eu faço uso da água e no último exame estava estabilizado, não teve aumento de grau, né, no problema ocular. Então eu nem tinha me tocado, né? A gente vai fazendo uso e não se liga nessas coisas, né? Exatamente, exatamente. É isso. Eu queria chamar aqui, doutor Cleuber, uma pessoa que teve uma melhora, se livrou de uma cirurgia por conta do uso da água magnetizada. A gente quer trazer aqui o doutor Francisco Montemaggiore. De novo aqui comigo, senhor Francisco, né? Boa Senhor noite, gente. Francisco, seja Boa noite, gente. bem-vindo. Tudo bem? Eu fico bobo com essas palestras, doutor, mas pelo amor de Deus, não são live, não. São verdadeiras palestras, porque ele vai a fundo, nos mínimos detalhes. Isso que é importante. É muito Entendo. importante isso aí. Obrigado, Senhor Francisco. Francisco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria perguntar para o senhor, né? Qual que foi a experiência do senhor com relação ao uso da água corrigida magneticamente na questão da saúde ocular? O que o senhor tem para contar para nós? 2015, para mim foi um marco da minha vida. Mas no início do ano, eu faço todos os anos um check-up geral e também consultou o oftalmo. Naquele ano consultei o oftalmo, ele me deu uma notícia, que saí de lá do consultório dele pulando uma de raiva, porque ele me falou que eu tinha que fazer cirurgia de catarata do olho esquerdo. E quando saí do consultório, me encontrei com uma senhora que me havia convidado umas 50 vezes para assistir essas palestras. E eu sempre fugia, sempre dava uma desculpa. Aquele disse, vou sim. Ela disse, hoje não tem reunião. Disse, que horas? 19, vou. Quando cheguei em casa, passou a adrenalina, disse, puxa vida, eu disse que ia e não queria mais ir. Mas eu disse que ia, tinha que ir. Quando foi o palestrante, parece que ele fez um check-up da minha vida, falou tudo o que eu tinha, tudo. E ele concluiu dizendo o seguinte, e quem sofre de catarata, tomando essa água e gotejando no olho, ele pode parar ou reduzir.
Aquilo, as antenas subiram. Comprei naquela época, tinha só silicimol quase inoxidável. Comprei. Segui a rigor os ensinamentos. Só que em vez de gotejar a água no olho, eu fazia o seguinte: fazia a conchinha, botava água e mergulhava no olho. O resto passava na mão, no outro também, passava no rosto, nos cabelos. Eu tinha queda de cabelo, parou de cair cabelo, tinha caspa, parou de cair caspa, tinha um heliporto aqui em cima, também desapareceu. Mas o resultado é o seguinte: depois dos 25 dias que estava fazendo isso ali, porque a melhora a gente não sente. Quando vem a dor, a gente sente, agora a melhora não. Não. Passou os 25 dias, quando eu levantei as mãos assim para passar na testa e nos cabelos, eu disse: essas não são minhas mãos. Aquelas manchas sinistras desapareceram todas. Eu olhei, puxa vida, você está fazendo efeito. Então notei que tinha uma série de patologias. Todas elas se manifestavam mais. E o meu olho começou a melhorar. Não precisa fazer cirurgia, não precisa fazer nada, melhorou tranquilo. Ele estabilizou e reduziu. Não precisa fazer cirurgia. Então, isso ali, minha gente, eu só Que posso coisa agradecer. maravilhosa, seu Eu só Francisco. posso agradecer. E eu vou dizer uma coisa para você, vou dar só uma palhinha. As pessoas idosas, as, eles geralmente têm alguém que está assistindo. E para deixá-lo calmo, eles dão um biscoito, uma fatia de pão, alguma coisa para ele comer. Não deem comida, deem água para ele, gente. Porque É isso chega a uma aí. certa idade, a vontade de comer e de tomar água é a mesma coisa, bem pertinho, confunde. Então, te dá o pão para ele e está faltando água, em vez de dar remédio, dê água para ele, tá? Dê água para Entendi, ele. seu Francisco. E uma curiosidade, seu Francisco, 2015, com que idade o senhor estava? Estava, bem, eu estou com 85 agora. Não é isto? Então, de 2015, tá quanto? 75, 76. É, então, faz 10, quase 10 anos. Eu tenho, na verdade, eu não tenho 85, eu tenho 9 anos, porque em janeiro de 2015 eu tive uma sobrevida. Então, sou outra pessoa, estava com os bolsos cheios de remédio, hoje não tomo nenhum, disposição Maravilha, total, gente. uma Olha o visão que que a água tranquila. Eu magnetizada só faz. uso, só uso óculos para perto, mas se não por longe não precisa. Para dirigir é uma maravilha. Maravilha. Então eu digo para o pessoal, posso dizer para eles, não deem comida, deem água para ele, dá água para o velhinho, dá água, mas água boa, água, água que hidrata. A diferença da água que não hidrata, que hidrata é grande, não é isso? Então deem essa água que hidrata. A nossa é uma água pura, limpa, direitinho, e realmente faz diferença. Faz Muita, diferença. muita. Quando mamãe chegou aqui em casa, seu Francisco, ela tomava meio litro de água. Nem chegava a meio litro, era o suficiente para engolir os 16 comprimidos que ela tomava. E aí, eu fui insistindo, ela começou a tomar meio litro. E quando nós conhecemos a água corrigida magneticamente, ela começou a tomar, hoje ela toma os 3 litros com o maior gosto. Ela já enche a garrafa dela de 3 litros logo de manhã, para ela ter certeza que tomou os 3 litros durante o dia. E hoje não chega a 5 comprimidos que ela toma. Então, de 16 para 5, olha a melhora, né? E, doutor Cleber, o que, que o senhor tem para comentar aí sobre essa melhora que o seu Francisco teve Eu na fiquei catarata? feliz por várias coisas que ele falou. Agora, me identifiquei muito com o Francisco, porque eu também tenho 9 anos, né? Porque em 2015, Francisco, eu ia embarcar, né? Um raio ia me pegar aqui no quintal de casa. Eu ainda fiquei 4 dias internado no Hospital do Coração e escapei, né? Então, Olha, 9 anos para cá. Então, tem muito tempo pela frente agora, né? Olha. Mas olha só, Francisco, veja bem, né, como são as coisas. Nada é por acaso. Você que está aqui nessa live hoje, você não está aqui por acaso, né? Você não veio aqui por acaso assim como eu, nem o Francisco, nem a Luciana, né? Então, tudo tem um objetivo, né? O Francisco estava a fazer uma cirurgia, né, Francisco? Aí foi assistir a palestra, o cara, pai, epa, peraí, eu só estou aqui hoje, né, graças a Deus, porque lá atrás alguém falou alguma coisa, eu disse, epa, isso aqui é bom, isso aqui me interessa. Então, eu uso a água tratada magneticamente há 10 anos. Eu, os peixes ali, ó, tá vendo lá atrás? Aqui, meu amigo, é gato, cachorro, todo mundo aqui, até as plantas.
é a água tratada Em casa magneticamente. tem. Porque é água viva. Só vou encerrar com uma frase. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a água é o início de tudo. Nós somos água, nós somos mais água do que qualquer outra coisa. A gente chama a terra de terra, mas a terra é só 25%. 75% é água. Então, nós estamos no planeta água, gente. Então, a água renovou a vida e a saúde do Francisco e de muitos milhares de pessoas que